Amigos dos Autistas na cidade de Chapecó, isso lá em 2014. Atualmente eu faço parte já há 6 anos da comissão, pelos direitos das pessoas com deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Então, esse vem sendo o meu trabalho, além de inúmeras outras palestras, né, que procuro fazer empresas, escolas, instituições, universidades, congressos, seminários, enfim, que eu acredito que o processo de inclusão ele se dá basicamente pela informação. Aliás, a ONU, através da campanha realizada em 2023, trabalhava quanto mais informação, menos preconceito, né? E eu acredito que além de toda essa informação e menos preconceito, nós podemos dizer que quanto mais informação, nós podemos concretizar, buscar concretizar os direitos das pessoas com deficiência em todos os espaços da vida civil. Mas hoje o nosso tema, basicamente, é a questão voltada à educação especial, educação inclusiva, né, no ambiente escolar. Para isso, pensando aqui, eh, a questão da educação especial, educação inclusiva, uma garantia constitucional, legal, né? Então, a ideia nessa live é de que a gente traga aqui elementos jurídicos, né, que possam amparar o exercício desse direito das pessoas com deficiência no ensino regular, né? A partir da educação especial. Então, eu vou trazer aqui a base legal, tá certo? Trazer aqui algumas discussões sobre o projeto político pedagógico especializado, PEI, projeto político individual, trazer as questões das atribuições do professor de apoio ou do segundo professor, trazer algumas questões do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Essa é a conversa que pretendemos trazer hoje à noite aqui. Portanto, toda essa discussão ela está embasada na questão da educação especial, né? Que ela busca efetivamente garantir o acesso, a permanência, a participação e, acima de tudo, o aprendizado das pessoas com deficiência. Para isso, né, o Estado aqui compreendido os entes governamentais, o governo federal, governos estaduais e os municípios devem adotar políticas específicas para buscar a inclusão das pessoas com deficiência. E quando a gente fala em inclusão das pessoas com deficiência, ok, vou aqui conversando. Ah, perfeito. Eu faço uma apresentação, né? O Adriano aqui me fala que já tem pessoas fazendo perguntas. Eu faço uma apresentação breve e vamos priorizar, então, a resposta dessas perguntas. Pode ser para que a gente tenha essa interlocução, né? Então, perfeito. Então veja que a educação especial, ela vai se materializar obrigatoriamente pelo engajamento. Engajamento da comunidade, da comunidade escolar, dos professores, dos gestores e dos familiares, dos alunos e de todos aqueles que fazem parte do ambiente escolar. Veja que os pressupostos da educação inclusiva está lá na Constituição Federal. O artigo 208 da Constituição Federal trata e garante o direito à inclusão, o direito à educação inclusiva da seguinte forma: artigo 208 da Constituição Federal. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Veja só, o Estado aqui, quando a gente pensa nos governos, né? Federal, estadual e municipal. Atendimento educacional especializado. E olha o que diz o artigo 208, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aqui vamos fazer um ponto. Veja que a Constituição ela é de
de 1900, a Constituição de 1988, quando ainda a terminologia utilizada era portadores de deficiência. Sabemos nós hoje que essa terminologia, essa conceituação foi abandonada principalmente a partir da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz à tona toda a discussão, a concepção social das deficiências. Portanto, hoje nós falamos em pessoas com deficiência, mas a Constituição Federal, assim como inúmeras outras leis que não foram atualizadas, espero que um dia sejam. Espero que um dia sejam. Mas o artigo 208 garante a educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente no ensino regular. Mas não é só a partir da Constituição, que é a premissa maior, que é a norma maior em nosso país, nós temos outras legislações que tratam da educação especial, especialmente a Lei 13.146 de 2015, ou a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto das Pessoas com Deficiência, como eu gosto de tratar. Ela diz o seguinte: ela define o que seja uma pessoa com deficiência e ela traz aqui o modelo social, abandonando somente o modelo médico. Diz que a deficiência deixa de ser um atributo da pessoa. Sim, ela tem os atributos, mas a deficiência está no meio em que nós convivemos. Ou seja, se nós não conseguirmos estabelecer a derrubada de barreiras, evidentemente, isso é que vai estabelecer se uma pessoa vai poder participar mais ou menos da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas não deficientes. É uma questão importante que a Lei Brasileira de Inclusão traz a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovado lá na ONU em 2007. Mas o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, artigo 27? A educação constitui um direito da pessoa com deficiência. Já traz aqui a terminologia atualizada. Assegurado sistema educacional inclusivo. Aquilo que estava na Constituição em 1988, no artigo 208, agora também está na Lei 13.146. Veja que a educação inclusiva, ela deve buscar o máximo desenvolvimento dos talentos e das habilidades das pessoas com deficiência. Então, não basta estar matriculado na educação regular. A educação, ela tem, para ser inclusiva, ela tem que buscar potencializar as habilidades, os conhecimentos das pessoas com deficiência, a partir do quê? A partir das características das pessoas com deficiência. Isso é educação inclusiva. Eu estou falando isso porque eu quero chegar lá na frente para demonstrar que o professor de apoio, ou o segundo professor, como queiram denominar, ele é determinante para garantir a educação inclusiva. E aí eu volto a dizer, não, na questão do acessar, do participar, não é isso? Mas também de aprender. Ele tem que acessar o ensino público regular, tem que participar, tem que ser garantida a sua participação, a sua permanência no ensino regular, mas principalmente tem que garantir o aprendizado. E a educação especial é que vai tratar de atender às habilidades, às potencialidades das pessoas com deficiência e, acima de tudo, respeitando as características de cada uma das pessoas que enfrentam a educação, a educação especial. E quero trazer aqui um dado importantíssimo. O censo de 2023, o censo escolar, ele traz hoje aproximadamente 1.700.000 pessoas com deficiências matriculadas na rede de ensino a nível de país. 1.700.000. É um dado que está lá no censo de 2023, sendo que quase 90% dessas pessoas têm transtornos globais de deficiência, autistas, e pessoas com deficiências mentais e intelectuais. Veja que quase 90% de 1.700.000 crianças matriculadas na rede básica de ensino, na rede regular de ensino, melhor dizendo, isso envolvendo educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, dessas quase 90%, segundo o censo do MEC, censo educacional, são
com deficiências mentais e intelectuais. Veja que o profissional de apoio, ou o professor especializado, ou o segundo professor, ele está devidamente contido em diversas legislações. E é importante trazer essa discussão à baila, porque depois a gente pode fazer um comparativo aqui entre aquilo que diz as normativas, as portarias, as resoluções dos conselhos educacionais, das portarias das secretarias municipais de educação, enfim, todos os órgãos que são responsáveis pela educação trazem diversas questões relativamente ao profissional de apoio mas nós precisamos ver que essa legislação não pode ser analisada única e exclusivamente, tem que ver se ela está em consonância, está de acordo com a legislação federal, especialmente começando lá pelo artigo 208 da Constituição Federal. Veja que o profissional de apoio, ele está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto das Pessoas com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, ele traz lá no artigo 3º a disposições tratando do profissional de apoio. Eu peço aqui atenção no seguinte sentido, no inciso 13. E ele define o que seja profissional de apoio. Ele diz que deve ser garantido às pessoas com deficiência um profissional de apoio escolar. Quem é esse profissional de apoio escolar? Segundo a lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, é a pessoa que exerce atividades. Veja só, quais são as atividades? Diz aqui: de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência. Aqui eu faço um parênteses. Então, essas seriam algumas das atribuições do professor de apoio lá no ensino regular. E vai adiante. E atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário. Tá certo? Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Porque existe uma nota técnica do MEC de 2010 tratando da educação inclusiva e do papel do profissional de apoio, tratando só de questões relacionadas ao trabalho, o exercício do trabalho desse profissional de apoio, relacionado à alimentação, a higiene e a locomoção dessa criança com deficiência. Está na norma técnica e o parecer 50 traz isso novamente para nós. Parecer 50 que foi aprovado, foi homologado agora dia 5 de novembro de 2024 pelo MEC. Portanto, é um documento orientativo e que traz algumas polêmicas que eu gostaria de fazer esse parênteses. Por quê? Porque eu acho que não é só isso. E eu gostaria de ir na parte segunda desse dispositivo legal que diz o seguinte: e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário. Tá certo? E aí, em todas as modalidades de ensino, todas as modalidades, em instituições públicas e privadas, tá certo? Excluídas técnicas, tá certo? Então, quando a gente fala em todos os níveis e modalidade, veja que esse inciso 13 do artigo 3º da Lei 13.146, ele diz as atribuições e diz onde o profissional de apoio vai estar. Então, é tranquilo. Veja que escola pública e privada, em todos os níveis. Aqui, uma questão importante, por exemplo, que o município de Chapecó, e acredito que muitas prefeituras, não querem garantir o professor de apoio, o profissional de apoio no ensino infantil, porque tem o entendimento que não é nesse momento que tem, a partir somente do primeiro ano. E aqui a lei fala em todos os níveis. Então, judicialmente, nós temos conseguido, deixa eu tomar uma água. O pessoal da Vilma, várias perguntas. Diz que tem várias perguntas, 80 e tantas pessoas, obrigado. Eu vou tentar ser mais rápido aqui na minha explicação para poder adentrar nas perguntas das pessoas, priorizar as perguntas e buscar respondê-las. Então, veja só, quando a gente fala em todos os níveis, ensino infantil, fundamental, médio e superior. E em todas as modalidades de ensino, escolas públicas e privadas é o que diz. Mas também a Lei de Diretrizes e Base da Educação traz também as questões relacionadas ao profissional de apoio, a LDB.
Para encurtar, eu não vou ler aqui aquilo que trata da educação, do ensino, atendimento e educação especializado, que está lá na LDB, que trata da questão da formação, do serviço de apoio, dos AEE, das salas de recurso, etc. Eu vou direto para o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 1996, que trata da seguinte forma com relação ao profissional de apoio. O sistema de ensino Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Veja que é bem amplo sobre o aspecto, inclusive, de altas habilidades e superdotação. Vai ter que disponibilizar professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Veja que a inclusão, eu não posso pegar essa norma jurídica isoladamente, sem entender o todo, desde a Constituição Federal, passando pelas legislações que eu estou aqui trazendo. A LDB já tratava do professor com especialização adequada. E aí que está uma resposta, se alguém já me perguntou, se pode o estagiário estar na condição de profissional de apoio ou não. Veja que a LDB fala para garantir a inclusão, a educação especial, para atingir todos os objetivos de acessar, de permanecer, de participar e de aprender, precisa ter professores profissionais especializados. E diz que pode ser de nível médio ou superior. Então, quando nível médio pressupõe aqui, me parece, o antigo magistério ou magistério onde existe, né? Eu sei que tem vários locais que existe. Então, ele diz que tem que ser especializado. Ora, se é especializado, não pode ser qualquer pessoa que ainda não tem uma formação. No mínimo, ensino médio, mas especializado na educação, que seria o magistério. Então aqui já responde. A Lei Berenice Piana, ela é mais restritiva, a Lei 12764 de 2012, ela é mais restritiva. E não se preocupem com isso é coisa de advogado, que adora falar número de lei. Mas eu preciso da base jurídica e legal para os pais, para os profissionais, para todo mundo que atua e que tem um filho com deficiência. A Lei Berenice Piana, ela é mais restritiva ao transtorno do espectro autista, não é isso? E ela trata também sobre a questão do profissional de apoio. Veja que ela diz lá no parágrafo único do artigo 2º, né, dessa lei que em casos de comprovada necessidade. Veja que meu filho autista, Eduardo, não teve professor de apoio no ensino fundamental. Não teve porque nós, avaliando com a equipe de professores, a equipe a partir do diálogo entre professor e regente, equipe pedagógica da escola, sempre avaliamos que ele tinha capacidade e condições de acompanhar a turma, porque ele, naquele momento, não apresentava limitações e prejuízos no seu ensino-aprendizagem. Então, ele não teve. Por quê? Porque a lei fala em comprovada necessidade. A pessoa com espectro autista, no TEA, terá direito ao acompanhante especializado. Vocês vejam que cada lei trata de um. A LDB fala professores com especialização, Lei Berenice Piana fala acompanhante especializado e a lei brasileira de inclusão, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, fala em profissional de apoio escolar. Então, e aí como nós temos a resolução 50 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que fala do segundo professor. Então, nós temos diversas nomenclaturas, mas, em suma, é importante entender que esse é um profissional que deve estar em sala de aula para contribuir na adaptação e na inclusão dos professores. Eu falei rapidamente da nota técnica do MEC de 2010, nota técnica 19, porque lá, basicamente, essa nota técnica previa o profissional de apoio naquelas situações que também estão lá no Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é os profissionais de apoio para atividades de locomoção, higiene e alimentação, tá certo? É isso que está lá. Mas o parecer 50, ele traz uma polêmica aqui, tá? Por quê? Porque ele se baseia nessa nota técnica
19, que, na minha opinião, essa nota técnica, da forma que está no Conselho Nacional de Educação, parecer 50, está contrariando a lei brasileira de inclusão. Veja que mesmo um documento elaborado no Conselho Nacional de Educação, em 2023, ficou toda essa polêmica porque ele basicamente ele trazia para o âmbito da educação a participação de profissionais terapêuticos na área de saúde, e isso gerou muita discórdia, muitas problematizações dentro do ambiente escolar, da ponto de vista do professor perdendo talvez a sua autonomia na elaboração do plano político pedagógico. Eu já estou concluindo para ir para as respostas. É isso, Adriano? O Adriano está dizendo que vou colocar todas as leis. Vamos fazer o seguinte: eu posso disponibilizar essa apresentação, é possível depois, Adriano? Nos stories, nós vamos colocar a legislação, perfeito. E fico também à disposição, quem quiser anotar meu WhatsApp, 4999150550, posso estar passando esse resumo que eu fiz aqui para vocês aí no WhatsApp, bem tranquilo. 499915 é isso? 0550, não me perdi no meu número, né? Então vamos lá. O que que acontece? O parecer 50, ele trabalha muito na lógica do profissional de apoio para essas funções meramente de locomoção, higiene e alimentação. De plano, eu digo que ele contraria o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, porque a lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, sim, falam que o profissional de apoio é aquela que exerce atividades de alimentação, locomoção, higiene da criança, e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário. Aqui, por exemplo, atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Para mim, é aquela atuação direta na sala de aula, é atuação direta entre o profissional de apoio, professor regente e a sala de recurso, a área, o atendimento educacional especializado, né? Nós não podemos reduzir, como o parecer 50 está querendo, o profissional de apoio meramente com um cuidador. Um cuidador, porque cuidar da alimentação, da locomoção e da higiene é meramente um cuidador. Aí poderia ser qualquer pessoa, mas qualquer pessoa entre aspas, né? Porque tem que ter o mínimo de condições de entender o comportamento, o ensino-aprendizagem, todo o plano pedagógico. Então, veja só que o parecer 50, ele traz aqui as atribuições do professor regente e diz: o que que o professor regente? E eu gostaria de dizer que isso também, no meu ponto de vista, é papel do profissional de apoio. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aqui uma situação muito difícil de ser equilibrada. De um lado, vários professores regentes que entendem que, tendo um profissional de apoio em sala de aula, a responsabilidade daquele aluno, daquela criança, não é mais dela, e sim do profissional de apoio. Por outro lado, né? Então, adaptações curriculares, né? Processo avaliativo, todas essas questões continuam sendo atribuições e incumbências do professor regente, tá certo? Mas como equilibrar esse professor regente que entende que não cabe a ele a responsabilidade da criança, o educando com deficiência, e, ao mesmo tempo, como é que nós legitimamos a participação e a presença desse profissional de apoio com atribuições claras e específicas, e sempre visando o seguinte: lembrando que a educação tem um caráter transversal, lembrando que a educação inclusiva tem um caráter de cooperação para atingir os fins que se propõe, que é o acesso à permanência, né, a participação e o aprendizado. A responsabilidade não é única e exclusivamente do professor regente, é do professor regente com o profissional de apoio, com os profissionais, os professores da educação especializada, da família, dos gestores, de todas aquelas pessoas que trabalham no ambiente escolar, porque a participação, garantir a cidadania, a dignidade dessa criança no ambiente escolar, pressupõe, inclusive, para aquelas crianças que têm
seletividade alimentar, que a merendeira, quem prepara a merenda, deva estar em consonância e participando da elaboração do plano de educação individualizada de uma criança com deficiência, para garantir, sim, a participação e a plenitude dele em sala de aula. Veja que o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, ele fala que é papel do professor regente mobilizar o estudante para a participação em todas as atividades escolares. Ok. Orientar o profissional de apoio. Veja que o parecer 50 diz que é incumbência do professor regente orientar o profissional de apoio quanto à sua atuação no acompanhamento e apoio ao estudante. Reunir-se periodicamente, veja só aqui, de modo articulado com o professor do atendimento educacional especializado, visando produzir materiais, orientações para os ajustes dos planejamentos e recursos e estratégias a serem adotados para o ensino dessa criança. Veja que é responsabilidade do professor regente. Também é responsabilidade do professor regente, segundo o parecer 50, organizar estratégias, metodologias e recursos que estejam de acordo com a singularidade do estudante, ou seja, de acordo com a necessidade, de acordo com as características, as potencialidades, as limitações. Então, tem que organizar a estratégia de ensino, levando em consideração o aluno em si, todas as situações que ele vive no ambiente escolar. Incorporar ao seu planejamento de ensino elementos que possam contribuir à compreensão, ou seja, o professor regente vai ter que incorporar no seu trabalho todas as questões pensando a discutir, por exemplo, educação exclusiva, discutir a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar, para discutir isso com a comunidade escolar, com os pais dos alunos, com as crianças que são colegas de sala de aula, e criar um ambiente acolhedor e respeitoso. Eu diria que tudo isso é responsabilidade e atribuições do profissional de apoio, mas é também do professor regente, mas é também o papel do professor de apoio. A partir do quê? Não a partir do parecer 50 do Conselho, não a partir da nota técnica do MEC lá de 2010. Sim, a partir daquilo que eu falei, das legislações aplicadas, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei Berenice Piana e que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação. Então, espero ter contribuído um pouco e gostaria, Adriano, de ir para as perguntas e respostas. Como é que eu faço? Você lê e eu vou respondendo? Então, primeira da Helenice, vou ler na ordem. Tá? Primeira da Helenice. Boa noite, doutor. Tenho uma dúvida a respeito dos PEI. Fica a responsabilidade do professor regente ao professor de apoio fazer. Veja, tá certo, entendido. Vamos lá. Eu acabei não falando e já veio a pergunta do PEI, do Plano Educacional Individualizado. Para isso, nós devemos pensar que o ambiente escolar deve promover o projeto político-pedagógico. Dentro do projeto político-pedagógico, nós devemos ter o que é o plano de atendimento educacional especializado, tá certo? Esse plano, e aí é importante, esse plano de atendimento PAEE, ele deve ser elaborado nas seguintes questões. Primeiro, tem que ter o registro do estudo do caso. Ou seja, você pode ir lá no parecer 50, diz lá, todas as questões. Vamos ver aqui bem rapidamente o que diz o parecer 50 sobre o estudo de caso. Tá? Isso é muito importante, porque o estudo de caso ele vai ser elaborado atendendo diversas questões que estão no conselho, no parecer 50. Por exemplo, todas as informações referentes ao aluno, idade, sede, escolaridade, deficiências e outros, né? Todas as informações coletadas sobre o aluno e do aluno tem que estar nesse estudo de caso. Todas as informações coletadas da escola e também sobre a escola. Por exemplo, o aluno participa de todas as atividades e interage em todos os espaços da escola? Como? Se não participa, por quê? Isso tem que estar no estudo individual, estudo de caso, o estudo daquele aluno em si.
Informações coletadas da família e sobre a família. Veja que aqui é garantida a participação da família na elaboração do plano educacional especializado. A partir disso, você traz vários elementos nesse PAE e, a partir disso, você elabora o plano educacional individualizado. De quem é a responsabilidade? Da comunidade escolar. É de todo mundo. O plano, ele é, pelo parecer 50, veja só, ele é de responsabilidade de quem? Do professor regente, do profissional de apoio e dos professores da atendimento e educação especializado. Não, não é um papel exclusivo. Tipo assim, segundo professor, professor de apoio, te vira. Não, a responsabilidade é do professor regente que deve prestar o apoio ao profissional de apoio e deve trabalhar de forma articulada também com a área de educação especializada. Espero ter respondido essa pergunta. Olá, boa noite, Cláudio, boa noite. A Nayara Paula colocou o seguinte: estagiário de menor é considerado segundo professor? Ela coloca: meu filho é autista, tem 4 anos, na creche municipal ele tem uma estagiária dos 16 anos para ficar com ele. Nessa idade ele já tem direito de um profissional ou apenas quando ingressar na primeira série? Nayara, veja só, eu vou aqui trazer novamente o que diz o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394, tá? Que garante professores com especialização. Estagiário, por mais que tenha boa vontade, tenha dedicação, que vá atrás, não tem especialização e não tem estrutura suficiente de formação para acompanhar uma criança com deficiência mental, intelectual, um autista, um TDAH, um síndrome de Down, né? Não, não tem preparo. Nós pais, eu sou pai de uma criança autista, eu sei, até hoje ao meio-dia, eu tive, digamos assim, uma crise do meu filho na hora do almoço. Você imagine uma criança de 16 anos cuidando, um adolescente de 16 anos cuidando de uma criança de 4 anos e que ela tem uma crise na escola, ou dentro da sala de aula, ou na aula de educação física, ou na fila da merenda, que sei lá, aquele alimento não é não é do que gosta. Nós temos dificuldade de conter uma crise dessa. Não, um adolescente de 16 anos, não. Então, veja só, que o profissional de apoio é em todos os níveis da educação, ensino infantil de 0 a 6 anos, certo? Isso inclusive, eu desenvolvi um requerimento, os pais que quiserem, profissionais, eu desenvolvi um requerimento a partir dessa base legal que eu estou tratando aqui, um requerimento para mandar para a escola que não quer garantir o professor de apoio contratado, especializado, tá certo? Fiz um requerimento que, uma vez protocolado na escola, se não for atendido, depois, infelizmente, o caminho é a judicialização, buscar garantia através de processos judiciais, que é o que eu tenho feito com dezenas de crianças que me procuram, crianças não, seus pais que me procuram aqui. Obrigado, Nayara, pela participação. Anote aí meu celular, 9915-0550. A partir disso, quem tiver interesse nesse requerimento padrão que eu já fiz com toda essa legislação, vou estar enviando para que vocês protocolem nas escolas. Questão especial no estado de Santa Catarina, em Joinville. Temos 35 alunos de inclusão só no ensino médio. A Emilice mandou perante a lei. Quantos alunos o professor tem que acompanhar? Perfeito, obrigado. Olha só, Liane de Joinville, é isso? Pô, fomos longe. Obrigado aí pela participação. Veja só, quem perguntou sobre o número de alunos numa sala de aula? Helenice, não tem nenhuma legislação a nível nacional, pelo menos que eu tenha conhecimento, que trate do número de alunos em sala de aula de pessoas com deficiência, não só autistas. Veja só, esse, esse é, esse é um desafio que nós devemos percorrer, tá certo? Devemos percorrer. Por quê? Porque muitas prefeituras, diante do número crescente,
né, de diagnósticos de crianças com deficiência, superdotação, altas habilidades, estão o quê? Como eu falei antes, 1.700.000 matriculados no ensino regular, sendo que 90% dessas crianças deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, autismo, deficiência mental, intelectual e assim por diante, que requerem o quê? O atendimento especializado para garantir a inclusão. Se você não tiver uma pessoa preparada, especializada, você não garante a inclusão. Você faz de conta, a criança está matriculada, mas não cumpre com o objetivo da educação especial. E eu vou repetir sempre. Se essa criança, esse adolescente de 16 anos tem condições de garantir, o acesso é a matrícula, mas tem condições de garantir a permanência, a participação e o aprendizado da criança com deficiência, se ela não tem condições, isso não é educação inclusiva. Isso descumpre as premissas da educação especial, da educação inclusiva, logo, não é. E esse mesmo raciocínio vale para o número de crianças em sala de aula. Certo? Não tem legislação, mas nós podemos citar aqui, por exemplo, o seguinte: vamos lá, qualquer ato normativo local deve ser interpretado, onde existe isso, de forma integrada, em consonância com as demais normas aplicáveis ao caso. Então, incumbe ao gestor público, secretarias de educação, primeiro, levar em conta, para definir o número de alunos em sala de aula, levar em conta as necessidades que garantam as melhores condições de aprendizado para todos os alunos. Tem que levar em conta para definir isso. Fazer uma distribuição equilibrada das turmas. 3. Assegurar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Considerar as características, os interesses e as necessidades de aprendizado. Veja que aqui tem vários elementos que devem ser considerados. Considerado onde? A partir do estudo de caso do aluno. Quem é que tem o poder de elaborar o estudo de caso? Professor regente, profissional de apoio, profissionais da atendimento e educação especializado. Com quem? Com a participação da família. Elabora-se o estudo de caso e verifica se é possível ou não você colocar na mesma sala 2 autistas, ou 2 autistas, um síndrome de Down, uma paralisia cerebral, etc. Vai depender se o profissional de apoio dá conta. Eu já tive decisões judiciais na condição de advogado em que todas as condições pedagógicas, todas as condições clínicas exigiam um atendimento exclusivo. Sim, e o juiz determinou que aquela criança, pelas suas características, pelas suas condições, levando em consideração todo o seu histórico, ela deveria ter um profissional de apoio específico. Depende, vamos lá. Se você tem uma criança, mesmo com 5, 6 anos, que ainda depende de higienização dela, que depende de alguém para apoiar na alimentação. Esse mesmo professor de apoio vai poder prestar apoio mesmo que uma outra criança que tem um nível de suporte menor? Acredito que não. Porque, vamos lá, 2 ou 3 crianças que um profissional de apoio tem que acompanhar na hora da atividade do recreio ou ali do intervalo. Esse professor vai acompanhar lá no laboratório, vai acompanhar na biblioteca, vai acompanhar num passeio, vai acompanhar na aula de educação física. Consegue dar conta dessas crianças? Aí que se estabelece, né, o número de crianças, mas não tem legislação definindo esse tema. Acredito que tem que trabalhar o quê? A partir do plano político, pedagógico, educacional especializado lá da escola e o PEI. Isso é que tem que resolver. Veja que aqui os professores, os profissionais da educação têm um poder elevado nas mãos, em minha opinião, porque o parecer 50, inclusive, e tem notas técnicas do MEC dizendo que o atendimento especial, educacional especializado, não depende de laudo médico. Não depende. Não depende. Sim, outros profissionais, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um neuropsicólogo, um médico neurologista, um médico psiquiatra, qualquer outro profissional pode contribuir? Sim, pode e deve. Mas, vamos lá, mediante as dificuldades, as características e os prejuízos que uma criança com deficiência tenha.
não tem laudo médico porque sabe que é 2, 3 anos esperando na fila do SUS. Nós vamos deixar essa criança passar a idade da neuroplasticidade cerebral? Nós vamos piorar os prejuízos que essa criança tem? Ou desde logo vamos fazer o processo de estimulação precoce na área educacional? A partir de quem? Ah, não tem laudo médico, então não posso ter profissional de apoio? Lê do engano. Os profissionais da área da educação precisam se empoderar nesse sentido. Claro que é determinante, ajuda, tá certo? Mas o professor percebe quando a criança tem dificuldades no aprendizado, tem dificuldade na motricidade, tem dificuldade na participação, na interação, na comunicação. Quem mais percebe isso? Muitas vezes percebe mais que os próprios familiares. Porque tem essa habilidade, se formou, estudou para isso, tá certo? Então, nós podemos e devemos empoderar os professores, inclusive para dizer o número de crianças possíveis dentro de uma sala, da mesma sala de aula. Claro que aí é um processo de empoderamento dos professores, do professor regente, do profissional de apoio e dos professores do atendimento especializado. Tem muita pergunta, meu Deus do céu. Vamos lá, até que o povo esteja a fim de assistir, vamos respondendo. Boa noite. Loreli, boa noite. Tem muitos pais que não sabem que todas as crianças com laudo de autismo têm direito ao professor de educação especial, também na educação infantil. Isso confere? Confere, como já disse antes, repetindo, tá certo? E não necessariamente tem que ter laudo, tá certo? Pode sim, pode, no estudo de caso lá, no estudo de caso que tem que ser elaborado, o estudo de caso, toda criança tem direito ao estudo de caso, para chegar ao PEI. Tem que conversar com a escola, tem que conversar com a família, pode conversar com assistente social, pode conversar com psicólogo, terapeuta ocupacional, pode dialogar, trazer informações. Como é que você vai compreender o contexto? Muitas vezes, o contexto social dessa família, né? Para ver até onde essa família participa ou pode contribuir na elaboração desse estudo de caso e do PEI. Então, necessariamente precisa ter laudo médico, tá? Não precisa ter laudo médico, mas sim, profissional de apoio, havendo necessidade, já pode ter lá no ensino infantil. Leis. Quantos alunos? Já respondi, né? Espero que a Cleide tenha ouvido, né? Eu repito, quantos alunos? Vai depender da necessidade dessas crianças. Você vai ter um autismo com grau de suporte 3 e um autismo com grau de suporte 1, às vezes o grau de suporte 3 não apresenta nenhuma crise, o de suporte 1 sai correndo da sala de aula. E aí, você vai sair correndo atrás dessa criança para tentar administrar essa crise e deixar as outras 2, 3 crianças na sala de aula sem nenhum suporte. Por isso que vai depender o quê? Da necessidade dessas crianças. Ana Carolina, as escolas privadas estão contratando apoio? Olha, Ana Carolina, o que eu poderia dizer que a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, 13146 de 2015, garante o profissional de apoio, inclusive garante e é obrigação das escolas públicas e privadas ter o atendimento educacional especializado, ter o plano político-pedagógico da educação especial e ter o PEI e o estudo de caso. Isso não é uma opção da escola privada. Em todos os níveis, infantil, fundamental, médio e superior, certo? Sim, é direito da criança. E vou além disso. A legislação diz que não pode ter cobrança extra pela contratação desse profissional de apoio lá na escola privada. Ah, tá bom. Eu vou repetir. Por lei, quantos alunos por sala com aula? Como eu disse, o AIT não tem legislação que defina e diga o número de alunos em sala de aula. É um desafio. Eu pretendo elaborar um projeto de lei, apresentar na Câmara de Vereadores de Chapecó. Não sei se sabem, eu acabei me elegendo vereador, começa agora dia 1º. Vou elaborar um projeto de lei. A partir do quê? De tudo aquilo que nós temos acumulado na educação especial. E quem sabe isso sirva de modelo para outras cidades.
Mas volto a dizer, número de alunos vai depender da capacidade, da necessidade, das características dos alunos que estão na mesma sala de aula. Agora é um absurdo, vamos lá, sejamos e tem que trabalhar com o chamado princípio da razoabilidade, ou seja, você não pode, como tem uma prefeitura de uma cidade vizinha aqui, dizendo: "Olha, se você ficar matriculado nessa escola municipal, aqui não vai ter profissional de apoio. Você vai ter que transferir o seu filho para a escola tal, em lugar tal, porque lá já tem 2 ou 3 crianças e nós vamos colocar teu filho". Isso é um absurdo, isso caracteriza discriminação. E discriminação, e não, ó, veja só, voltando, tem que garantir o acesso lá, o acesso, a participação, a permanência e o aprendizado, o APA. O que que acontece? Isso é dificultar o acesso da criança com deficiência, é colocar uma condição para essa família difícil. Eu não vou ter profissional de apoio nessa escola, eu tenho que me matricular a minha criança em outra escola. Isso é passível de denúncia no Ministério Público, na Delegacia de Polícia, porque isso caracteriza-se discriminação com pessoa com deficiência, para responder criminalmente por esse tipo de atitude. O gestor, principalmente os responsáveis pela Secretaria de Educação, deve ser responsabilizado, inclusive gera, na minha opinião, é um outro debate, direito à indenização por danos morais. Isso não deve ter informação de ano. Veja só, vamos lá. A lei fala, a formação do profissional de apoio tem que ter formação em que área? Pergunta. A legislação fala ensino médio e superior. Pressupõe o quê? Um curso voltado à área de educação, tá certo? E outros profissionais que tenham a especialização. Por quê? Vamos lá, vamos trabalhar de que a formação ela tem que ser continuada. Mesmo para quem formou em pedagogia, ela precisa ter, e é obrigação dos gestores públicos garantir a formação continuada dos educadores. Então, a legislação trata de profissional de apoio, que pode ser de ensino médio ou superior. Evidentemente, vamos lá, desculpe trazer de novo aqui o exemplo do meu filho, que formou-se em ciência da computação. Ele não teve profissional de apoio, porque ele não teve necessidade no ensino fundamental, nem no ensino infantil, nem no ensino fundamental, né? No ensino médio, sim, porque a escola se organizava de tal forma, troca de professores, quebra de rotina, troca de sala de aula, já é diferente. Uma outra situação, por exemplo, mas ele foi para a universidade, fez 2 semestres de ciência da computação sem profissional de apoio, porque a gente queríamos e buscávamos autonomia, só que ele começou, num determinado momento, não participar mais da sala de aula. Você sabe como é que é autista, né? Ele perguntava ao professor: "Professor, eu tenho que ficar na sala de aula?" O que que o professor de ensino superior diz? "Fica se quiser, a responsabilidade é tua." Isso era um comando, era como quem dissesse: "Tchau, Dudu, saia da sala de aula." Nós chegou num consenso com os professores de que ele precisava de um professor de apoio. Mas quem é que foi apoiá-lo no ensino superior? Um pedagogo. Entendia de ciência da computação? Não entendia nada de. Então veja que você tem que trabalhar de acordo com as necessidades, né? Até porque existe legislação que trabalha com atendimento terapêutico. Não, atendimento terapêutico com profissionais não é na área da saúde, sempre na área da educação. Então, era um professor no curso superior de pedagogia que ajudava o quê? Organizar a rotina do meu filho na universidade, né? A organizar a rotina, não segurá-lo em sala de aula e assim por diante. Então, isso. Mas aqui, para ensino infantil e ensino médio, certamente vai ter que ter condições de dar conta desses alunos. Então, ele tem que ser um professor especializado. Logo, não pode ser, mesmo no ensino infantil, não pode ser um estagiário. Adriano? Tá. Arlete Bregalda pergunta: pode agentes educativos trabalhar com esses alunos? Eu não sei exatamente, Arlete, o que você pretende com agentes educativos, né? Veja que esse agente educativo, sim, pode ser, desde que ele tenha atribuições de contribuir
no ensino-aprendizagem em todas as atividades necessárias na sala de aula, sim, se esse é o nome que... Veja só, agente educativo é um outro nome que eu desconhecia, mas pode, desde que ele cumpra com a inclusão e que ele contribua juntamente com o professor regente, juntamente com o professor, os profissionais lá da área de atendimento, atendimento educacional especializado, sim, se ele tiver formação, pode. Vamos lá, Adriano. A Ju S. Correia pergunta: Boa noite, Paulinho. Como proceder com alunos com laudos de deficiência intelectual grave e severa que possuem muita agressividade? Este laudo não seria público de APAE. Veja só, é importante trazer aqui uma situação de que a legislação toda ela trata preferencialmente no ensino regular, tá certo? Preferencialmente. Mas sim, pode chegar num determinado momento que a escola, através de pareceres pedagógicos, estudo do caso, e a participação da família e também de outros profissionais, assistente social, profissionais da área de saúde, chegar à conclusão de que esse aluno coloca em risco a sua integridade e também de os seus coleguinhas. Então, você tem duas alternativas aqui: o ensino domiciliar, nesse caso, ou o desligamento desse aluno do ensino regular e ele partir para instituições de ensino especializado, assim como as AMAs, né? Aqui em Chapecó nós temos o CAP, não o CAPSI, o CAP, que é uma entidade, as APAES e assim por diante. Tem essas possibilidades, inclusive a resolução 100 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina trata dessa possibilidade, sim, de desligamento do aluno, desde que cumpra essas questões, né? Coloque em risco a sua integridade, a integridade dos colegas, de que a partir do estudo de caso, né, participação da família, chegue-se à conclusão de que ele não consegue acompanhar os demais alunos. Eu não estou falando aqui do homeschool, tá? Não estou falando do estudar em casa. Eu estou falando aqui de duas possibilidades. Uma, de desligar do ensino regular e levá-lo para uma instituição especializada, ou o ensino domiciliar, que também é uma outra possibilidade. Aqui, então, só reforçando para quem está pedindo para mandar as leis e o requerimento, depois a gente vai colocar todos nos stories do Paulinho. A Ana Carolina mandou: para uma pessoa com gastrostomia que precisa de apoio para alimentação, meu filho que tem síndrome de Down, pode ter direito ao profissional de apoio? Sim, com certeza. Veja só que as pessoas com deficiência, trissomia 21, síndrome de Down, né? Vou ler o que diz a lei novamente para quem chegou depois. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Síndrome de Down é uma pessoa com deficiência que pode ter acesso a todos os benefícios e direitos que são inerentes às pessoas com deficiência. Sim, pode ter um profissional de apoio nesse caso para contribuir na alimentação da criança. Aliás, aqui, por fazer um parêntese, aqui também a gente pode estar discutindo a questão da seletividade alimentar, tá certo? Que é um outro tema importante que o profissional de apoio pode contribuir e que as escolas têm muita resistência no tocante, por exemplo, a preparar alimentos para essas crianças em situação de seletividade alimentar ou crianças que tenham algum tipo como é que chama aqui, que não aceitam determinados alimentos, sabe? Então, tudo isso também é possível discutir, mas não é o tema de hoje e acredito que o profissional de apoio poderia contribuir, inclusive, nessas situações de preparar alimentos diferenciados, né, para as crianças com deficiência que tenham algum tipo de restrição alimentar. Aqui, Paulinho, tem a Neuci, a Rose, tem outras pessoas que estão mandando. Minha filha é autista hiperativa, e só teve acompanhamento de estagiários. A Rose também colocou a situação dela. Eu acho que a gente pode salvar esses contatos e entrar, falar depois, né? Adriano, eu deixo à disposição novamente o telefone. Se isso persistir, de apenas estagiários estar atendendo seus filhos, não, seja autista, seja paralisia cerebral, Down, etc., com transtornos globais de desenvolvimento, eu já desenvolvi um requerimento e vou aprimorar ele a partir do quê? Da legislação que contempla e assegura o profissional de apoio, certo? Ok? E vou colocar também
as questões relativas ao quê? A discriminação das pessoas com deficiência no ambiente escolar, quais são os caminhos, digamos, inclusive para que alguns, eu espero que sejam alguns, respondam, inclusive penalmente pelas suas atitudes, porque é recorrente em alguns lugares. A gente tenta, a gente conversa, a gente vai, dialoga, que eu acho que esse é o caminho, sempre é o caminho do diálogo, mas é recorrente, né? De desrespeitar os direitos das pessoas com deficiência. Chega de achar que é modinha, isso aí é frescura. Não, não é não. Quem tem uma pessoa com deficiência em casa e quem tem sensibilidade e empatia sabe o quanto é necessário esses profissionais especializados, respeitados, empoderados em sala de aula, né? Por isso que eu não gosto de usar a terminologia de segundo professor, que me parece que ele é menor, é menos que o professor regente. Eu gostaria de colocar todo mundo mesmo numa balança aqui, né? Olhar de forma horizontal essa relação da educação especial entre o professor regente, professor de apoio, o professor do atendimento educacional especializado, porque todos têm que trabalhar pelo bem comum das crianças, que é garantir, sempre vou repetir várias vezes, o acesso, a participação, a permanência e o aprendizado. Não, esse direito, e é isso, as premissas, as diretrizes da educação especial, tudo isso não pode ser feito apenas por um profissional. O gestor tem que estar presente nisso, o vigia na entrada da escola tem que saber se uma criança tem algum tipo de restrição, alguma sensibilidade ao barulho, etc. Todo mundo na escola, para ser uma escola inclusiva, todo mundo tem que saber o que são os direitos das pessoas com deficiência, os alunos têm que compreender, os alunos têm que abraçar essa ideia, então isso é muito importante. Tá. Nós temos aqui pergunta do Leandro e Lucy Corretores. Quando a criança tem suspeita de autismo e não conseguimos o encaminhamento pelo SUS? Perfeito. Veja só, Leandro e Lucy, se não me engano. Tá, então eles estão ouvindo a tua pergunta, né, Adriano? Você está lendo agora, o Adriano aqui, ele está com as chamadas tecnologias assistivas, né? Nós adaptamos aqui durante a live e ele buscou um outro microfone para ele ler também. É importante utilizar de todos os recursos, né, e equipamentos para que a gente consiga garantir. Veja só, Leandro, são duas situações, tá? Um no aspecto da saúde e outro no aspecto educacional. Volto a dizer, se essa criança apresenta características, tá certo? Tem dificuldade na comunicação, na interação social, na aprendizagem, enfim, ele já pode estar recebendo o apoio já pode receber um profissional de apoio a partir do quê? Do estudo de caso dele, através do PEI, do Plano Educacional Individualizado. Ok, Leandro? Outra questão é na área de saúde, né? Sabe-se que todas as pessoas que precisam de profissionais, de equipes multidisciplinares para acompanhar esse aluno, veja que quando eu falo aqui de equipes, vamos falar do atendimento educacional especializado, no contraturno, não é isso? Que é uma ideia de suplementar a educação em sala de aula. Veja só que para estar no atendimento educacional especializado, não precisa ter um laudo médico. Basta o professor observar que a criança tem necessidades, tem limitações e precisa ter um atendimento diferenciado. Tem que estar no ensino especializado. Se é autismo, se é Down, se é deficiência intelectual, se é TDAH, seja o que for, não interessa, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser trabalhado. Então não precisa ter laudo médico. Agora, se você precisa do laudo médico, que muitas coisas ainda funcionam com o dito laudo médico, o que é importante não é menosprezar aqui a presença desse ou daquele profissional, mas veja só, se tu tens que ir na unidade básica de saúde, pedir o laudo, ser atendido pelo médico lá, clínico geral ou pediatra, dependendo da idade da criança, que vai encaminhar geralmente para um médico especializado, neurologista, ou médico psiquiatra. E esses, muitas vezes, vão pedir ajuda do TO, da fono, da neuropsicóloga, da psicopedagoga, o quê? Para fechar um diagnóstico.
tá certo? Se você está na fila do Sisreg, só tem um caminho, e está demorado, é você ajuizar, entrar com ação judicial, demonstrando a urgência do caso, demonstrar a urgência do caso, todos os prejuízos, tem seletividade alimentar, tem problema de sono, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, entrar judicialmente e pedir ao juiz que ele conceda uma liminar, e a partir dessa liminar, é isso que a gente tem feito em muitas situações. O juiz determina um prazo de 30, 60, 90 dias para que seja feita a consulta com o médico neurologista e, se necessário, encaminhe para as terapias multiprofissionais para atender essa criança. Eu vou ler aqui uns comentários. A Débora mandou: esta live teria que todos os municípios verem, porque tem lugares que os alunos públicos, alvo da educação especial, não têm atendimento devido. A Salete mandou boa noite, falou que ela é de Vidal Ramos, de Santa Catarina. A Loreni colocou: trabalhamos em conjunto, eu, segunda professora em sala de aula, e a professora regente, e incluímos as crianças com dificuldades de aprendizagem. Perfeito, obrigado, Loreni, pelo teu depoimento, dos demais também. Na prática é isso, né? A gente vive realidades, né? Vive realidades que funcionam bem, principalmente quando temos profissionais bem preparados, né? Profissionais, e não só bem preparados, que têm a vocação, mas não é só vocação, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação tem que garantir de estadual, digamos, a formação continuada, né? Discutir casos, né? Sim, claro, alguém fala aí, Débora, se não me engano, da necessidade. Inclusive, eu fico à disposição. Eu agora, dia 9, vou estar estive semana passada em Cordilheira Alta, vou para Nova Itaberaba fazer palestra. Eu fico à disposição de fazer, tem N palestras. Hoje eu estou tratando só de profissional de apoio, mas tem N questões que a gente aborda nas palestras e eu fico à disposição de vocês também. Liane mandou que o aluno é escolar e não só do professor. A Thay Vaz mandou: uma segunda professora pode ficar com um ou mais alunos especiais? Minha filha é de nível 3 de suporte, divide a atenção com mais 2 alunos especiais. Veja só, eu volto a dizer, não tem legislação nem ato normativo, pelo menos a nível nacional, estadual, que eu conheça, que determine o número de crianças, porque vai depender das necessidades dessas crianças, tá certo? Se o profissional de apoio, o professor regente, mais o professor da área de educação especializada, elaborar o estudo de caso e chegar à conclusão que dão conta dessas 3 crianças, ok. Agora, se esses profissionais que trabalham em conjunto fizerem um laudo pedagógico dizendo que não dão conta e que essa criança está sofrendo prejuízos, sim, você vai ter que buscar aí a contratação de um outro profissional. A Ione mandou: e quando a equipe terapêutica do autista, inclusive a neuropsicopedagoga, pede para fazer o PEI e o pôr em prática, e as professoras dizem que não precisa de adaptação. Veja só, nós temos aqui um conflito, evidentemente, de competências e de atribuições. Tá? O parecer 50, ele trazia muito mais forte isso na primeira versão, né? Da elaboração do plano político-pedagógico, do plano pedagógico da educação especial e do PEI, trazia com a maior participação das demais áreas do conhecimento. Eu acho que, diante da pressão de algumas entidades de educadores, temendo perder a autonomia no trato, no ensino-aprendizagem, recuou na versão final aprovada agora 5 de novembro do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Mas eu digo que é uma questão de bom senso. Veja só, provavelmente, nesse caso, não tem o estudo de caso bem elaborado. Com todo respeito, se essa criança ela precisa de um profissional de apoio, é porque ela apresenta necessidades diferenciadas, ela tem prejuízos, elas têm limitações, tá certo? Sim, pode ser que tenha que fazer um método avaliativo diferente. Pode ser que esse aluno
ele não escreva, por exemplo, não registre, e ele tem que ser avaliado de outras formas, tá? Pode ser que tenha que ter adaptações curriculares, sim, pode ser, depende da necessidade. Mas eu duvido muito que uma criança que já está sendo acompanhada por um profissional de educação, que ele não tenha necessidades diferenciadas. Ora, se ele não tem necessidades diferenciadas, então ele não precisa de um profissional de apoio. Sim, é direito, não é opção, é direito e é obrigação do professor regente, do professor de apoio e do atendimento de educação especializada, é dever elaborar o plano educacional individualizado. Não é opção, não é opção. Vai ter que fazer, tá certo? Tem que apresentar para a família. E repito, o PEI, ele é feito a partir de que uma professora disse. Não é responsabilidade só do professor. Tem que trazer os familiares, tem que trazer a comunidade escolar, tem que ouvir muitas vezes a merendeira, numa criança que tem seletividade alimentar, se ela está conseguindo se alimentar na hora do lanche, de acordo com a necessidade. Tem que trazer todas as experiências. Por quê? Qual é o objetivo principal? A inclusão. É garantir o acesso, que é a matrícula, não basta só isso. A participação desse aluno, a permanência e o aprendizado, certo? Quem é que pode contribuir com essas 4 diretrizes? Pode, um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo? Pode, não há problema nenhum. Desde que a gente trabalhe num olhar horizontalizado, em que todos os profissionais se respeitem. Não tem problema nenhum de ouvir o pai e a mãe trazer, de repente, alguma preocupação do seu filho. Olha, eu observo que lá em casa ele, quando tem algum problema voltado a barulho, ele vai apresentar, desencadeia uma crise. Sim, isso é importante, muitas vezes, para o professor ter um contato mais facilitado com esse aluno em sala de aula. Aqui a Rose de São José, na Grande Florianópolis, mandou várias mensagens. Ela colocou que o próprio colégio rejeita a criança, ou falando do neto dela, dizendo que não tem condições de ficar em sala de aula e manda para outros lugares. Colocou que também proibiram ele de fazer educação física. Ela disse que ele tem crise agressiva quase todos os dias e o colégio chama e pede para mandar para casa. Falaram que não tem condições de deixar ele. Ela quer saber se o colégio pode fazer isso, pode mandar ele para casa. Veja só, eu de todos esses anos com meu filho autista, eu raramente lembro de a escola ter ligado. Lembro que a escola, não para levar para casa, lembro para a escola ligando e que enfrentando dificuldades, crises, né, irritabilidade, autoagressão, tá certo? Mas o estudo de caso, Rose, vai ter que determinar o que está desencadeando essas crises. Olha, eu considero que a não participação dele na aula de educação física trata-se de uma discriminação, tá certo? Vai ter que adaptar as atividades de forma que essa criança consiga participar, e não é de forma segregada. Não é lá longe das demais crianças. Eu vou citar um exemplo sempre do meu filho. Meu filho queria jogar vôlei, futebol com uma mão, mas uma mistura de vôlei. A escola adaptou atividades, brincadeiras, para que ele fosse contemplado e todo mundo brincasse com ele, tá certo? E isso é possível se pensar, claro que eu não conheço, eu não vou aqui, conheço a Rose, prazer, lá de São José, já estivemos conversando, estávamos num processo de organização de uma associação de pais e amigos de autistas aí em São José, né? Não é fácil, né? Mas eu acho que passa tudo o que, Rose, aí pelo estudo de caso, ver se tem, e o PEI, a escola vai ter que elaborar e vão ter que discutir, vão ter que chegar. É trabalhoso, é difícil, eu sei que é, né? Vão ter que trabalhar em alguma solução para isso. A Gleice Graboski mandou. Boa noite. Em agosto deste ano, recebemos diagnóstico de autismo nível 1 com indicação de segundo professor. Procurei a escola e a mesma iniciou esse processo, porém, este ano meu filho não teve segundo. Falaram que o processo é válido somente para o próximo ano. Em tese, Gleice, não, é demonstrado a necessidade, a gente tem um tempo razoável, às vezes, de providenciar a contratação. Provavelmente não fizeram isso porque
estamos no último mês de aula, né? Provavelmente é isso. Mas espero que no próximo ano seja contemplado, né? Provavelmente você já apresentou novamente o pedido, né? O requerimento. Onde tem problema de negativa, eu volto a dizer, para quem não me acompanha desde o início, que eu tenho um requerimento padrão, né? Que eu escrevi, tá certo? E fico à disposição para enviar para qualquer pai, mãe, familiar, professor que queira esse modelo de requerimento, já com toda a legislação, com toda a base jurídico-legal, né? E colocando também as consequências de não oferecimento desse profissional de apoio à criança com deficiência, né? Mais perguntas, Adriano? Eu queria, aproveitando enquanto o Adriano se localiza, olha, eu pretendia ficar 45 minutos aqui no máximo, né? Já estamos com 1h10, e eu vejo assim que olha como é estimulante esse assunto. 120 pessoas desde o início, praticamente foi essa média, né? Adriano, uns saem, outros entram. Então, realmente, a gente vê a necessidade, né? Do debate dessa matéria. E enquanto tiver perguntas e quem puder ir participando, vamos aqui, né, Adriano? Vamos conversando. A Lesiane de Vargas mandou: Boa noite. Com relação a CAA, a professora do pré não utilizava, mesmo recebendo treinamento da fono. Próximo ano irá para a primeira na escola estadual. Ele terá esse direito? Veja só, a comunicação alternativa, aumentativa, ela é um direito e ela é um dos instrumentos que podem ser utilizados, tá? Evidentemente, aí é o estudo de caso. Se o CAA é imprescindível para o ensino e aprendizagem, o desenvolvimento da criança, deve ser utilizado. Por isso que aí tem que ter a formação continuada, que é responsabilidade dos gestores, por exemplo, marcar formação continuada para utilizar desses instrumentos de comunicação alternativa. Sim, a comunicação alternativa é um instrumento a ser utilizado no ensino-aprendizagem, porque a educação inclusiva ela pressupõe outros métodos, outras formas de a criança se envolver, a criança aprender e a criança participar. É muito importante, sim, utilizar isso e aí é o papel, muitas vezes, do atendimento educacional especializado, de capacitar e discutir juntamente com o professor regente e professor de apoio como vão utilizar a comunicação alternativa. A Ione Lazarotto mandou: e para criança de 4 anos que já pode usar o transporte escolar, mas não para sentado, precisaria ter um responsável por ele. O que me diz a respeito? Então, nós já partimos para uma outra situação, né? Sim, se houver a necessidade, evidentemente você pode estender o horário de atendimento ou criar modalidades, ou obrigar a própria empresa, o município, se é transporte. Se é transporte particular, normalmente tem uma criança, né? Mas nesses casos também se recomenda, sempre que possível, né, de que um familiar se desloque junto com essa criança até a escola, porque aí é a segurança dela, né, e das demais crianças, desde o uso do cinto, e é um problema que tem algumas crianças autistas, por exemplo, ou com deficiência intelectual, outros transtornos globais, que não suportam a utilização de cinto de segurança. É um processo de educação, né? Um processo em que a gente tem que buscar, assim como era na pandemia, a utilização de máscaras, né? Eu lembro que era uma dificuldade, inclusive foi criado normativas que, na época, não obrigavam as crianças autistas a utilizar máscaras, mas eu lembro que fiz todo o esforço para que meu filho utilizasse, explicando, tentando convencê-lo e dizendo por que não, né? Dentro da ciência, dentro daquilo que a gente tinha de conhecimento sobre naquela época. Para quem está perguntando se a live vai ficar salva, ela vai ficar, tá? Depois, logo que terminar, a gente vai postar. Lá no No Instagram mesmo? Instagram fica salvo. A Renita Abreu perguntou: o TDAH tem direito a segundo professor? Sim, sim, o TDAH tem direito também ao profissional de apoio, sempre fazendo a ressalva, havendo necessidade, tá certo? A necessidade pode ser uma indicação médica, como pode ser uma indicação pedagógica. A Paula Reis mandou:
perfeitamente sobre essa necessidade de que apenas profissionais com a correta qualificação possam ser profissionais de apoio. E a Camila mandou: boa noite. Se existe lei federal ou estadual que garante o direito ao aluno com alguma deficiência ter um profissional especializado, o município não tendo essa lei, deve aderir às leis superiores? Com certeza, por quê? O artigo 208 é uma norma, né, de aplicabilidade imediata para todos os entes federativos, que garante a educação especial. Vale dizer que a Convenção Internacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, aprovada em 2007 na ONU e incorporada no Brasil em 2009, em caráter de emenda constitucional, ou seja, está acima de todas as leis, ela garante a educação inclusiva. Então, toda e qualquer norma, portaria, resolução, todo e qualquer documento, qualquer norma abaixo da Constituição, ela tem que estar em consonância. Sim, isso a legislação que garante o profissional de apoio, que é a LDB, a Lei Berenice Piana para os autistas e o Estatuto das Pessoas com Deficiência 13.146 garante o ensino inclusivo. Isso vale mesmo para aquelas prefeituras que não tenham qualquer tipo de normativa sobre o profissional de apoio, sobre, veja só, antes eu falei, a educação, o atendimento educacional especializado, ela deve ser e é obrigado e é garantia a todas as pessoas com deficiência, inclusive nas escolas particulares. A Jura da Rosa mandou: estou respondendo o processo administrativo porque estava com 2 autistas e falei que não dava conta de atender os dois, sendo que um é não verbal. Aí a Gleice mandou: até que série o segundo professor acompanha o aluno? Vamos lá, é processo administrativo, eu não conheço, evidentemente tem que ver o que né, foi produzido, mas não é, se o professor alegou que não tinha capacidade ou condições, não estava suficientemente, digamos assim, convencido, não é convencido, que não tinha condições de atender. Pô, aí tem que demonstrar no processo administrativo o grau de necessidade. Por isso que é importante, né, nesse caso, professor, aqui vocês tivessem aí o estudo de caso, né? Estudo de caso pode determinar isso. Dos 2 alunos, você juntar no processo administrativo, diz, olha aqui, ó, o estudo de caso, um caráter eminentemente pedagógico, diz que não tem condições, que essa criança está tendo prejuízo na sua participação na escola, né? Depois, assim, ali perguntando até que série, né? Em todos os níveis, a legislação federal fala que é direito profissional de apoio em todos os níveis de educação. Logo, ensino infantil, ensino fundamental, médio e superior. A Indy pergunta, ela fala assim, enquanto o poder público tratar crianças com deficiências apenas como custo, jamais haverá inclusão. E a Janice mandou, vejo que também deve-se pensar quanto todo ano trocar professor de apoio, logo que muitas vezes a criança cria laços afetivos com o prof. É uma situação, Janice, muito forte, né? Porque a maioria dos profissionais de apoio são ACTs. Né? E aí a gente sabe como é que é o processo seletivo. Às vezes você consegue uma colocação maior e você vai escolhendo de acordo com as vagas que vão aparecendo. Então, por isso que é importante, né, buscar nos órgãos públicos que tenhamos concurso público para professores na educação especial. E aí eles têm lotação nas escolas, e aí a gente pode começar a pensar, digamos assim, na manutenção do mesmo professor para os mesmos alunos naquela escola. Se tivesse lotação, o aluno está na 5ª série, progride para o 6º ano, ou seja, aquele professor pode acompanhar, porque muitas vezes, né, os professores, principalmente as crianças autistas, que são muito apegadas à rotina, é determinante, sim, a manutenção daquele professor, porque a gente sabe como é que funciona essa relação aluno-professor, ainda mais com a criança autista, que seguramente é muito sofrido para os pais toda vez que se troca um profissional de apoio. Você imagine uma estagiária que teve escola que o aluno, em 6 meses, teve 3 estagiárias, né? Porque elas não davam conta, infelizmente, a pressão, etc. Então, imagine, foi uma das situações que, judicialmente, eu consegui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina que aquela criança tivesse um professor exclusivo para ela.
porque foi demonstrado por A mais B de que aquela criança precisava ter um professor exclusivo, mesmo que tivesse outras crianças na sala de aula, ou seja, para aquela criança um professor exclusivo e para as outras demais crianças também professor, por isso que eu sempre falo, de acordo com a necessidade, por isso que tem que trabalhar a questão das características, das limitações, enfim, todos os prejuízos que essa criança tem. Se é uma criança não verbal, tem uma necessidade. Se é uma criança que não registra conteúdo, tem outra necessidade. Não, são situações que o estudo de caso é determinante. Vamos lá? Tem muitas perguntas ainda, Adriano? Nossa, já estamos 1h30 aqui. Continuamos. O pessoal que quiser continuar aqui na live, obrigado. Aí agradeço muito, já passamos de 1h30 e estamos com mais de 100 pessoas aqui. O Rodrigo Variani pergunta: jovem aprendiz pode auxiliar aluno especial? Aí a Liane Conzen mandou: ensino domiciliar tem professor formado que vai à casa de aluno com atestado médico. Vamos lá. Duas perguntas importantes, né? Veja só, o jovem aprendiz, como já diz, é aprendiz, né? E o profissional de apoio ele precisa ter especialização e formação para atender. O jovem aprendiz não tem. Ele está aprendendo. Sim, ele poderia estar numa sala de aula ajudando, aprendendo, mas não responsável pelas crianças, né? Poderia estar lá, como diz o próprio nome, aprendendo, tá? A questão do ensino domiciliar, sim, é possível. Veja só, não estamos falando do homeschooling. Volto a dizer que o Supremo Tribunal Federal considerou que não existe legislação que assegura o homeschooling, que é quando o pai, a mãe, o familiar não quer mandar a criança para a escola e quer fazer a educação a seu modo em casa, tá? O ensino domiciliar, ele existe. Por exemplo, para as pessoas que sofrem, estão acamadas, vão ficar 2, 3 meses sem ir à escola, podem receber o material didático em casa e fazer todo o processo de avaliação através da escola, tá? Então, uma gestante, por exemplo, e uma criança com comprometimento severo ou que desenvolveu uma fobia, tem um caso nessa situação, não vou expor aqui, evidentemente, que desenvolveram uma fobia tão grande que não conseguem frequentar a escola, tá certo? Por diversas situações, inclusive um adolescente chegando ao ponto de tentar o suicídio. Então veja só que nesses casos é muito importante a equipe médica que acompanha, o assistente social, mais a equipe pedagógica da escola entrar dentro da horizontalidade, conversar sobre esse caso e verificar se é caso de educação domiciliar. Ela é um caráter excepcional, é a exceção da exceção. Porque a lei diz que a educação especial preferencialmente no ensino regular, e a partir de 2007, 2008, 2009, é que o MEC, na gestão do Haddad criou todas as condições para a educação inclusiva, e veio culminar com a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que está em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que trata da educação inclusiva, da garantia dos direitos da educação inclusiva. Então, o ensino domiciliar é uma exceção, mas sim, é possível, inclusive, em determinados casos, ter professor auxiliar, professor de apoio no ensino domiciliar. Vamos lá, um aluno de 6º ano vai receber o conteúdo, os livros didáticos de biologia, português, matemática, e vai ter um profissional de apoio na casa. Isso é possível, já tem situações em que foi garantido, tá? Mas é uma excepcionalidade. Paulinha Sererê mandou: um aluno já incluído num centro especializado com crises recorrentes que coloca em risco sua integridade física e dos demais. Ele pode ser afastado temporariamente para que a família busque auxílio médico? Segundo a lei, os alunos público-alvo da educação especial têm 50% de tempo a mais. Este período pode ser estendido? Vamos lá, eu acho que o ensino domiciliar, eu já respondi antes uma pergunta muito parecida, resolve parte desse questionamento. Também existe a possibilidade de encaminhamento dessa criança, mas assim, excepcionalmente, tem que ser muito bem fundamentado. Sim, tive recentemente um caso de um pai que
a equipe pedagógica e a própria. Aí tem que garantir a participação da família. A família tem que concorde com isso. Tá certo? Eles chegaram à conclusão de que, pelo menos temporariamente, ele deveria frequentar tão somente a PAI, por exemplo. Sim, isso é possível. Mas, repito, é excepcionalidade. A Alessi Silva mandou parabéns, Paulinho. A Lesiane mandou: eu desisti de levar meu filho no CEIM, pois a situação com a estagiária e a professora regente estava insustentável. A Liane mandou: não se fala mais segundo professor, é chamado professor de educação especial, pelo menos aqui em Joinville. A Vi Freita mandou: o segundo professor tem obrigação de atender todos os alunos, inclusive com cobranças de atividades e controle de todos os alunos? Repete essa última pergunta, por favor, É, Adriano. o segundo professor tem obrigação de atender todos os alunos, inclusive com cobrança de atividades e controle de todos os alunos? Vamos lá, obrigado pela essa contribuição de alguém de Joinville. Veja só, a resolução 50 do Conselho Estadual de Educação, que está vigente, ele fala em segundo professor ainda, tá? Como eu falei antes, que tem algumas legislações que falam profissional especializada, professor de apoio, profissional de apoio, então não tem uma nomenclatura, digamos assim, que cada lugar, mas gostei dessa nomenclatura, professor de educação especial, né? Eu acho que é interessantíssimo essa experiência de Joinville, que foge um pouco e ela é muito mais amplo do que prevê o profissional de apoio lá na norma técnica do MEC. Interessante. A outra pergunta, desculpe, eu acabei me concentrando nessa de Joinville. É, o segundo professor tem Ah, obrigação. tá, já peguei. Segundo professor, vamos lá, o segundo professor, vamos lá. Professor de educação especial, professor de apoio, vamos dizer isso? Não, ele é específico para atender as crianças com deficiência. Evidentemente, numa situação momentânea e tal, pode contribuir. Aliás, é um bom debate. Por quê? Porque o parecer 50 do MEC trabalha de que o professor regente deve desenvolver responsabilidade do professor regente desenvolver materiais didáticos, estimulação para toda a turma. Então, você pode ter um material adaptado, você pode trabalhar com toda a turma com uma comunicação alternativa, não só para a pessoa com deficiência. Eu acho que a inclusão passa por isso, porque senão você segrega, você cria aqui adaptações curriculares, se for o caso para a criança com deficiência, mas toda a turma pode compreender e aprender de forma diferenciada. Aquilo, a professora regente deve preparar a sua aula de forma que, de repente, aquilo que ela explica para toda a turma já esteja adaptado àquela criança com deficiência. É isso que preconiza, por exemplo, e orienta o parecer 50, aprovado dia 5 de novembro agora pelo MEC. Quem estiver perguntando ali pelo requerimento e outras dúvidas, eu coloquei o telefone do Paulinho na tela, tá? Aí podem chamar. O Silvonei mandou. Só porque eu falei antes que era 9915-0550, você colocou 98416-567. Então pode ser os dois, tá? Os dois. Eu tenho 2 Zap Zap. O Silvonei mandou. Já tenho atestado do meu filho e tenho ação correndo via judicial. E mesmo assim está difícil conseguir vaga para o meu filho na escola. Aí a Ana Carolina Vamos lá, uma questão é vaga. A vaga está garantido, tá? Não pode ser proibida a matrícula. É um ato discriminatório e não garantir a matrícula é considerado crime, certo? Outra coisa é conseguir o profissional de apoio, que é aí uma segunda situação. A Ana Carolina mandou. Paulinho, posso pedir uma técnica de enfermagem como profissional de apoio para fazer o apoio alimentar do meu filho, que tem gastrostomia? Veja que isso foge um pouco da questão do ensino-aprendizado, tá? Aí é uma necessidade específica alimentar. Vamos dizer que essa criança não tem necessidade nenhuma de adaptação curricular, de apoio, de suporte, mas a questão dela é meramente, digamos assim, alimentar.
E a lei fala em profissional de apoio. Quando fala em profissional de apoio, eu posso fazer um raciocínio mais elástico e dizer que, neste caso específico, sim, o profissional habilitado é um auxiliar de enfermagem. Sim, é possível isso, tá? É possível discutir, por exemplo, tem crianças que têm necessidade de passar sonda durante a aula, tá? Não pode ser um professor. O professor não formou-se para isso. Então, esse profissional pode ser o quê? Um auxiliar de enfermagem da unidade básica de saúde que desloca-se até a escola para prestar esse apoio, tá certo? O Odaísa, pode se colocar 4 ou 5 alunos especiais sem estudo de caso e principalmente sem a participação da família? Eu respondi ao longo das minhas colocações de que o estudo de caso é obrigatório. Ele faz parte do plano da educação especial, plano pedagógico da educação especial, deve fazer parte do PEI, é direito do aluno com deficiência ter esses 2 planos, tá? E isso só se elabora a partir do quê? Do estudo de caso, com a participação da família, a partir da família, com a participação de todas as pessoas que compõem o núcleo educacional, tá certo? Então ele tem que estar. 4, 5 crianças, é aquilo que eu volto a dizer, se o profissional de apoio, como teve uma professora aqui que disse que tinha 2 crianças e que entendia que não tinha condições de atender as 2 crianças, tem que estar nesse plano e tem que fazer um pedido expresso por e-mail, pelo WhatsApp, sempre, sempre. Sempre que tratar com a administração pública, isso vale para tudo. Não é pelo diz que me diz, que tem que oficializar, tá? Oficializar. Essa mesma pessoa mandou, me convidaram a remanejar meu filho da escola para ele, para que ele tivesse acesso a professor de apoio. Se eu quisesse permanecer na escola na qual ele já está inserido, ele ficaria sem professor de apoio. Neste caso, você, minha orientação, matricule ele na escola primeiro, garanta a matrícula dele, tá certo? Eles não podem negar a matrícula, até porque tem a questão da territorialidade, da proximidade entre a sua casa e a escola, tem a questão de você garantir a convivência com as demais crianças, né? Essa relação de convivência. Se é uma criança com deficiência, ela também tem um certo apego a rotinas, a símbolos, a espaços físicos, professores, ela está acostumada com aquele ambiente escolar. Matricule essa criança e, em segundo momento, apresente um requerimento administrativo. Se a escola insistir em continuar dizendo isso, de que ela tem que se matricular em outra escola, faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, leve isso ao conhecimento do Conselho Tutelar e peça uma investigação por discriminação da criança, por discriminação dessa pessoa com deficiência. A Thaia mandou, para a escola fazer o histórico do caso do aluno, precisa de um pedido médico? Eu já abordei isso, tá certo? Não. A escola ela tem autonomia pedagógica, porque veja só, quando a gente trata da educação inclusiva, a gente está tratando de questões pedagógicas. Nós não estamos tratando de terapias multidisciplinares na área de saúde. Tá? Sim, a escola pode se valer dos laudos de um terapeuta ocupacional, de um neuropsicólogo, de um fonoaudiólogo, de um neurologista, acho importante, inclusive, pode servir de base para o estudo de caso, as informações externas da família, da comunidade, dos profissionais que já trabalham com essa criança, eventualmente, às vezes, um empregado doméstico que já convive com essa criança há muito tempo, todos eles devem ser ouvidos. Por quê? Porque a gente tem que objetivar o bem dessa criança. Nós temos que pensar no desenvolvimento, garantir condições de igualdade materiais, que essa criança, dentro das suas habilidades, dentro das suas potencialidades, características, que ela se desenvolva. Sim, todos esses profissionais podem, e eu diria, devem ser ouvidos, tá certo? Sempre resguardando a autonomia
pedagógica, resguardando. Porque, às vezes, tem determinados profissionais médicos que fazem sugestões que muitas vezes não têm base. Não tem base na realidade fática dessa criança, tá certo? Então, mas é importante sim, porque veja que a educação especial ela tem que ser transversal. Transversal, ela tem que trazer todas as áreas do conhecimento. A gente precisa, sim, muitas vezes, inclusive, ouvir um assistente social. Às vezes essa criança pode ter algum tipo de estar incluída numa família com alcoolismo, com violência, etc. O parecer do CRAS, do Centro de Referência e Assistência Social, vai ser determinante para você entender por que a criança passa por crises, por situação de isolamento, de comunicação, interação social. Veja que essa informação muitas vezes é de suma importância para você elaborar o estudo de caso e depois chegar ao plano educacional individualizado. A Cida mandou. Gostaria de saber, meu filho conseguiu segunda professora, só que ele não consegue ir para a escola porque não consegue ficar na sala de aula. Ele é muito inteligente, tem 14 anos. Veja, é um caso concreto que aí tem que resolver com a escola, com os profissionais, né? Verificar o que está acontecendo, o que está desencadeando essas crises. Ele tem alguma sensibilidade auditiva, olfativa, de pele, enfim, o que está incomodando ele, está sofrendo bullying ou não na escola. Veja que eu não posso responder sem ter elementos, né? Mas eu diria que tem que procurar buscar a causa desse afastamento, tá certo? Tem crianças que sofrem tanto bullying com 14 anos, jovens e adolescentes, que às vezes preferem não ir para o ambiente escolar. Infelizmente, isso é muito comum. Então, tem que buscar entender o contexto, o que está acontecendo, e outros profissionais podem ajudar, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, né, ter informações suficientes para entender o que está acontecendo. O problema é que, às vezes, se essa criança tem prejuízo na comunicação, né, às vezes fica difícil até você tirar alguma coisa dela. A Cleci mandou. O profissional de apoio é obrigado a atender duas crianças autistas na mesma sala de aula de primeiro ano? Eu já respondi isso, né? Se essa profissional de apoio consegue dar conta e juntamente discute isso com o professor regente, discute isso com o professor regente e veja se você dá conta. Veja só, você pode atender 3, 4 crianças, depende do grau de suporte que essas crianças precisam. Como eu disse antes, às vezes uma criança que não para quieta, é hiperativa, que sai da sala de aula, que às vezes tu tem que buscar administrar uma crise fora da sala de aula, já tu não poderia atender duas. Agora, se são duas crianças que sentam, que participam, mas tu precisa organizar a rotina, etc., depende das necessidades dessa criança. A Carmen Antunes mandou. Boa noite. Meu filho irá no pré ano que vem. Como faço para ter um professor de apoio para ele? São muitas crianças e às vezes fica puxado para a professora também. Se a criança é com deficiência, você tem que fazer o requerimento para a escola. O Adilis Ghosh mandou. Para as crianças que vão iniciar no primeiro ano do fundamental e ainda não é desfraudado, como proceder nesse caso com higiene? Veja só, o profissional de apoio, neste caso, né, ele pode auxiliar, pode não, ele deve auxiliar, inclusive, na higienização, tá certo? Sim, muitas crianças autistas tardam a perder as fraldas. Claro que existem técnicas para isso, né? Acho que eu oriento, sugiro buscar um terapeuta ocupacional e veja que esse terapeuta ocupacional pode contribuir, inclusive, nesse diálogo na escola, levar as experiências, o conhecimento para a escola para ver como é que promove o desfraude dessa criança. Aqui o Lenir mandou, acho que se relaciona. Boa noite, meu filho tem hidrocefalia e autismo. Vai começar no colégio ano que vem, mas ainda usa fralda e não come sozinho. Sim, o profissional de apoio aqui pode contribuir, né? Porque veja só que a lei e o parecer técnico do MEC de 2010, ele trabalha nesse aspecto de que o profissional de apoio, o professor de apoio, o profissional de apoio, ele é responsável pela locomoção, pela higiene e pela alimentação do aluno com deficiência.
Ah, É, tá. é a nota técnica 19 de 2010 que trata dessa questão das atribuições do profissional de apoio. Mas tem algumas questões nessa nota técnica que, ao meu ver, estão em contrariedade com uma lei federal, que é a Lei 13.146, né? Porque a nota técnica diz que só poderia fazer isso, alimentação, higiene e locomoção. Eu digo que não, que ela tem que fazer de acordo com outras necessidades desse aluno no ambiente escolar, senão a gente esvazia totalmente. E aqui é muito próximo. Veja que nesses casos, se é um profissional de apoio, veja que aqui às vezes não é necessário um profissional de curso superior, poderia ser um de formação média, desde que tivesse especialização nessa questão, né? Formação para contribuir na alimentação, porque aí não é uma questão de ensino-aprendizagem. Claro que normalmente nessa situação de hidrocefalia, autismo, provavelmente tenha também prejuízos intelectuais, né? A Adriana perguntou: Boa noite. Na sua opinião, salas de aulas nas escolas somente para alunos especiais daria certo? Veja só, nós tivemos esse debate durante a pandemia aqui. Eu, inclusive, fui advogado no Supremo Tribunal Federal, em que foi há 3, 4 anos, não me lembro, agora me fugiu o ano, foi criado uma portaria do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, criando as escolas especiais, né, e as salas especiais, tá? Isso contraria, ao meu ver, todo o processo de educação inclusiva. Por quê? Eu diria que talvez meu filho não tivesse se desenvolvido da forma que se desenvolveu se ele estivesse só convivendo com outras crianças autistas, tá? Ele não teria desenvolvido todas as habilidades e potencialidades dele. Por exemplo, meu filho é intérprete de Libras, ou pelo menos ele consegue se comunicar em Libras com as pessoas que também o fazem, tá certo? E ele só fez isso porque ele estava numa sala regular em que naquela escola haviam outros surdos que se comunicavam através de Libras. Ele se incentivou, aquele exemplo arrastou ele, tá? E como muitas crianças desenvolveram empatia, desenvolveram conhecimento, respeito com o meu filho, porque conviveram com ele, tá certo? Então é uma via de duas mãos. As crianças têm o direito de conviver com outras crianças, tá? Hoje ainda atendi uma mãe que tem filhos autistas gêmeos de 10 anos, um autista, o outro não autista. A grande preocupação da mãe hoje é como fazer com que o filho não autista, gêmeos de 10 anos, não fique imitando os trejeitos, as formas de se comportar do irmão gêmeo. Então, veja só, se você traz essa criança para a educação especial, é difícil, é desafiador, mas ele vai também desenvolver habilidades que ele não desenvolveria se estivesse convivendo só com outras crianças autistas. E as crianças que não tenham qualquer tipo de deficiência, certamente essas crianças precisam aprender o carinho, a empatia, o respeito, a ingenuidade, entre aspas, aprender a respeitar, entender que as crianças com deficiência não têm maldade, não entendem muitas vezes o bullying, a sacanagem, que eles precisam desenvolver outros tipos de comportamento. Então, é uma mão de duas vias, em que é direito, na minha opinião, das crianças com deficiência conviver, por isso que eu ingressei no Supremo Tribunal Federal, na época, contra esse decreto do MEC, né, que previa salas especiais e turmas especiais, né, principalmente de autistas, né. O ministro, inclusive, fez uma fala na época muito desrespeitosa, como volta e meia, autoridades, agora teve um ministro do STJ também tratando desse assunto, né, descontextualizada, não sabem o problema, não convivem com o problema, querem falar de algo que não sabem, que não convivem, né. Na época foi dito que as crianças especiais, as crianças com deficiência, leia-se, né, atrapalhavam as demais crianças, né? Eu acho que não atrapalham, elas trazem valores que as demais crianças não têm no convívio. E nós precisamos desenvolver um senso mais humano, né, de olhar a vida, né? Não é só competitividade, só, digamos, ser o melhor da turma, ser o melhor do vestibular, tal. Para mim é muito importante, às vezes, essas crianças, uma criança não verbal, vamos colocar 4, 5, 10 crianças não verbais,
deixa ela conviver com outras crianças que verbalizam, que conversam, ela vai ser estimulada a verbalizar, tá certo? É muito importante isso. Tá, Vamos indo para os finalmentes, isso, né? sim. Tem Céu, mais. já estamos com quase 2 horas aqui, meu Deus, quem que são os guerreiros aí? 92 pessoas que nos acompanham aí até agora. Então tem mais 3 aqui, aí acabou. Oh. A Zandonai perguntou: as escolas particulares podem cobrar na mensalidade a atuação desse profissional junto ao aluno? A Lei 13.146 de 2015 diz que as escolas privadas não podem cobrar nenhum valor extra pela disponibilização de um profissional de apoio, tá certo? Então, é o que diz a legislação. Sei que muitos pais conversam, dialogam com as escolas, constroem um meio termo, enfim. Mas se trata de uma família que não tem condições, está matriculada, está frequentando uma escola, né, de caráter privado, é direito dele ter o profissional de apoio, ter a educação, o atendimento educacional especializado no contraturno, é dever da escola disponibilizar isso, pública ou privada, tá certo? Sem cobrança de taxas extras, é o que diz a legislação. E por último aqui a Rovânia Camargo mandou: minha filha tem muitas faltas por ter dias de febre e dias de dor nas articulações. A escola pode reprovar por faltas, pois nem sempre tem atestado médico. Veja só, mãe, eu acho que aqui se trata de ter um laudo médico tratando, detalhando o quadro clínico dessa criança e pontuando que essa criança desenvolve determinadas crises, né? Me parece crise de dores articulares, e que isso lhe impede, lhe limita de participar de todas as aulas. Me parece que se você tiver aqui um parecer médico genérico, tá certo? Parecer médico genérico, você estaria justificando todas essas faltas. Aqui entra uma situação. Qual é o prejuízo dessa criança? Ela não pode frequentar todas as aulas, tá certo? Então, a escola tem que desenvolver, através do estudo de caso, um método avaliativo diferenciado, tá? Isso é muito importante. Está lá dentro do quê? Das adaptações curriculares. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Eu já disse, repito, meu filho praticamente todo o ensino fundamental nunca registrou no caderno, e não por falta de insistência. Não por falta de estimulação, etc. Até que em determinado momento, porque ele tinha hipersensibilidade tátil, então o lápis, a caneta, para ele era algo que quase que insuportável. Mas ele tinha outros métodos de avaliação. A escola avaliava ele pela presença em sala de aula, a ponto de que ele mesmo, como ele não escrevia, eles deixavam ele ir para o computador. Veja só, não é toda escola que consegue isso, e ele, por exemplo, elaborava suas próprias provas. Ele fazia todas as perguntas, ele desenvolvia a sua própria prova, fazia as suas perguntas e ele mesmo respondia. Mas ele fazia, né? Prova de inglês, de português, de matemática, são coisas da vida, né? E a escola, essa é uma forma diferenciada tanto, né? E a gente chega ao ponto de participar, por exemplo, de uma gincana, em que todos os alunos tinham conteúdo, ele estava no 6º ano, tinha conteúdo do 7º, 8º, 9º ano, e ele respondia meio direto todas as perguntas, né? Então você percebe que ele estava aprendendo em sala de aula, mas de uma forma diferente. Às vezes deitadinho lá no fundo da sala, a professora lá no primeiro ano do ensino fundamental perguntou quanto que era 14 mais 14, ele deitado no fundo da sala, como se estivesse praticamente dormindo, respondeu: mês de fevereiro. Mês de fevereiro é 28 dias. A conta da professora era 14 mais 14. Ele respondeu o mês de fevereiro, labirinto dos nossas crianças autistas, né? Que do nada saem com essas e nos surpreende. Por isso que a educação inclusiva é muito importante, para que as pessoas também percebam, né? Essas crianças com estereotipia, essas crianças com hiperatividade, crianças com ecolalia, todas essas características têm que estar
junto com essas crianças, para que elas, por exemplo, a educação especial é a quebra de barreiras. É a quebra de barreiras conceituais, atitudinais, né? Para que a gente veja uma criança com deficiência na rua, às vezes diante de uma crise ou diante de uma hiperatividade, de um movimento mais forte, diz, olha, opa, eu acho que essa criança aí pode ser autista, essa criança aí tem algum tipo de deficiência. Isso só se aprende na convivência, dos diferentes. E todos nós temos direito de ser diferentes, porque todos nós somos diferentes de uma forma ou de outra. O direito de ser diferente, eu acho que é o maior direito de toda a humanidade. Queria agradecer a Dandara, agradecer o Adriano que me acompanharam até agora aqui, me auxiliaram em todo esse processo, agradecer as centenas de pessoas que participaram, espero ter contribuído aqui para as dúvidas, enfim, é realmente muito participativo, muita gente perguntando, questionando, fico feliz que possa ter contribuído. E pretendo, vou programar outras lives sobre outros assuntos, né? Sobre vários assuntos, sobre questão de benefícios assistenciais, previdenciários das pessoas com deficiência, a questão do tratamento médico, a gente pode tratar, os outros direitos, direito, por exemplo, de prioridade, tem tantas questões que a gente pode trazer, inclusive, decisões judiciais para auxiliar outros colegas advogados a lutar e efetivar os direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.